Olá, meus seres! Eu espero que tudo bem com vocês nessa maratona de estudos aí para inúmeros vestibulares no Brasil inteiro e também para as provas da maratona do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Muito cansativo, muitas questões, e eu fiz aqui um apanhado geral de tópicos importantes que você vai encontrar na prova de Ciências da Natureza em Biologia no Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Então acompanhe toda essa revisão para auxiliar você a fazer uma excelente prova no domingo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se se você gostar, deixe seu like, deixe seu recado e as suas observações e a gente, o mais rápido possível, responde para você. Foco no Exame Nacional do Ensino Médio, coloquei aqui tópicos como ecologia, biologia celular, genética, saúde e algumas adaptações em plantas e animais e obviamente também pensando no contexto evolutivo. Então vou fazer um tete-a-tete com vocês, por favor, preste muita atenção. Para os que gostam de fazer anotações, pega sua canetinha aí, vai, qualquer coisa, printa a tela para fazer as suas observações básicas. Mas, por favor, tenha cuidado com esses tópicos que eu coloquei, porque o Enem, diferentemente de tudo que muitas vezes você estudou para as provas, para os vestibulares tradicionais, ele é diferente no seu contexto. Então, geralmente as questões têm um comando. Esse comando ele tem a ver com as alternativas na sequência, obviamente. Alguns comandos são mais extensos, outros são menos extensos, mas por favor, respeite o comando da questão e pense em como solucionar o que ele perguntou para você. Então a gente vai ter que solucionar um probleminha que foi citado na questão. Quando nós olhamos para a ecologia, campeão assim, queda no Exame Nacional do Ensino Médio. Então eu separei alguns tópicos para a gente pensar. Por exemplo, no tópico relações ecológicas, as três aqui, competição. Você lembra que pode ser intra ou interespecífica, ou seja, entre seres de uma mesma espécie. Então a prova já citou lá as cutias, que tinham um comportamento de ladroagem para roubar sementes. Pedia que tipo de relação? Ok, competição. Óbvio que esse tipo de questão não cai mais, mas serve como uma base para a gente pensar em como o Enem pode cobrar. Então ele pode trazer para vocês uma competição, por exemplo, entre parceiros reprodutivos, como a seleção sexual proposta por Charles Darwin. Numa competição, basicamente, as fêmeas selecionam os machos que se empenham nas suas danças, nas suas cores, para sua capacidade reprodutiva. Ponto. Os seres de uma mesma espécie competem por recurso e também por parceiros reprodutivos. Ok, mas de espécies diferentes competem por recursos. Então aí ele pode trazer o tópico espécies exóticas. Então espécies exóticas são aquelas espécies que não são nativas de uma região. Pode ser em biomas, tipo o bioma brasileiro. Existe uma palmeira lá na Amazônia. Existem palmeiras na Mata Atlântica. Então essas espécies de palmeiras estão nos seus habitats, o local mais provável ali de encontrar a sua espécie. Tem um nicho ecológico, todas as variáveis bióticas e abióticas que interferem na sobrevivência da espécie. Mas e se eu pegar essa palmeira de um bioma e transplantar para outro? Ou levar para outro? Naquele bioma que ela entrou, ela acaba sendo uma espécie exótica, ou seja, uma espécie não nativa, sendo uma espécie diferente. O ambiente é próximo, é semelhante, a umidade, a temperatura, ok. Dependendo da região da Mata Atlântica que ela foi retirada, pode ser que essa espécie se adapte lá. Pode ser que ela consiga deixar muitos descendentes. Pode ser que ela não tenha ali competidores naturais, predadores ou herbívoros que se alimentem dela. E aí ela acaba se dando muito bem. E ela pode se tornar uma espécie invasora, quando ela acaba promovendo desequilíbrios no ambiente. Então eu citei um exemplar aqui no Brasil. Claro que a gente pode ter aquela dinâmica de espécies que vieram de outros lugares, como o mexilhão dourado, outros, como as rãs touros, que foram introduzidas. Então você tem diferentes espécies que vieram de ambientes diferentes, foram introduzidas e aqui elas não encontram predadores naturais, muitas vezes parasitas, nem competidores naturais. Então isso reduz aquela resistência do meio e faz com que ela tenha uma capacidade de reprodução muito elevada. Ela expresse lá o máximo do seu potencial biótico ou o seu potencial reprodutivo. E aí ela pode se tornar uma espécie
invasora e causar prejuízos. Então, cuidado com essa relação. A predação e o parasitismo também podem ser lembrados nesse fenômeno chamado controle biológico. A natureza ela tem armas ali maravilhosas para manter o seu equilíbrio. A competição, a predação, o parasitismo fazem parte do papel de resistência do meio. E quando eles fazem parte do papel de resistência do meio, isso impede o crescimento exagerado de determinadas ou das espécies. Quando nós olhamos para uma plantação agrícola, a gente pode ter lagartas que devoram as folhas. E isso pode gerar um prejuízo maravilhoso para aquela produção. Então eu posso usar um parasita natural, tipo um vírus. Eu posso usar um predador natural para controlar a população de lagartas. Então a isso a gente chama de controle biológico. Eu estou usando as armas que a natureza usa naturalmente para eu controlar uma população praga no ambiente. Ah, mas a gente vai usar lá agrotóxicos, a gente vai usar inseticidas, a gente vai usar determinadas substâncias químicas. Ok, só que o Enem vai perguntar para você reduzir o uso dessas substâncias químicas que podem se acumular, podem matar outras espécies que nem eram ruins. Então você recorre ao controle biológico e aí você reduz o uso dessas substâncias. Então o Enem vai ter essa pegada de você resolver probleminhas. Então abra bem a sua mente nas questões de ciências da natureza. Eu tenho certeza que você não vai perder nenhuma de bio, nenhuma. Vamos lá para todas, mas abra a sua mente. E se perder aquelas que são difíceis, ou xaropes também, que demoram muito tempo, não se preocupe. Vamos fazer o nosso melhor no domingão na prova do Enem. Se nós olharmos para desmatamento, perda da biodiversidade, então da redução da quantidade de espécies. Ok. Desmatar, retirar uma vegetação. Quando você retira esses vegetais, você retira os seres que sequestram o gás carbônico, ou seja, que retiram o gás carbônico do ambiente. Quem sequestra ou retira esse gás carbônico do ambiente? As plantas, no ambiente terrestre, no ambiente aquático, o fitoplâncton. Então ele retira o CO2. CO2 tem um carbono inorgânico lá. E aí as plantas ou o fitoplâncton fazem fotossíntese e aí produzem os compostos orgânicos. Então cuidado com a associação do desmatamento com a perda da biodiversidade e também com a alteração no ciclo do carbono, lá nos ciclos biogeoquímicos. E se desmatar ainda e queimar aquela região, nossa, maior perda da biodiversidade, perda de micro-organismos importantes no solo, que atuam como decompositores ou que atuam com muitas outras funções. E ainda, obviamente, nessas queimadas, perdeu a biodiversidade, queimou, liberou mais gás carbônico para o ambiente. Então, quando o Brasil tem períodos de queimadas, principalmente no Cerrado, principalmente no Pantanal, o Brasil chega a estar aí entre os 4 maiores emissores de gás carbônico para a atmosfera. Então, um grande gás aí associado à retenção dos raios infravermelhos, aquela relação maravilhosa do efeito estufa, aquecimento global. Então, quando você tem esse probleminha, não esqueça essa alteração do ciclo do gás carbônico e associar com essas alterações ambientais. Intensificação desse efeito estufa ou desse aquecimento global e ainda perda de biodiversidade. Então, por gentileza, faça essa observação. Bem embaixo ali, você tem uma organização de cadeias e teias alimentares. Eu sei que você consegue organizar. Vai que o Enem é criativo domingão e ele põe lá no texto para você. A produção, folhas de uma planta, glicines, blá blá, cita o nome científico da soja. Fala que tem uma lagarta que se alimenta, um pássaro que se alimenta da lagarta e aí uma serpente que se alimenta do pássaro. Uau! Organize os componentes. Você tem um produtor, ok? A soja é uma leguminosa ainda. Na raiz das leguminosas, bactérias do gênero Rhizobium fazem a fixação biológica do nitrogênio, aquela conversão de nitrogênio atmosférico em íons amônio, e aí a plantinha consegue utilizar para a produção dos seus compostos nitrogenados.
Quando os animais se alimentam desse vegetal, eles recebem compostos orgânicos, entre eles ácidos nucleicos, proteínas que são ricos em aminoácidos. Então, lembre também desse ciclo do nitrogênio. Você tem amônia convertida em nitrito, nitrosação. Nitrito em nitrato, nitratação. Esse nitrato que está no solo também pode ser utilizado pelas plantinhas. Absorvem e entram. Parte do nitrogênio é devolvido para a atmosfera num processo chamado desnitrificação. Então, esses tópicos aqui, gostaria que você lembrasse em ecologia. Nas últimas edições, aí o Enem ficou pautado em poluição em ambientes aquáticos. Eu trouxe uma versão aqui nessa relação de poluição em ambientes terrestres, atmosfera e o papel dessas relações ecológicas como coisas importantes. Então não esqueça, ele citou que tinha um mosquito, que tinha saliva com anestésicos anticoagulantes, ele picava e sugava o sangue humano e o ser humano era prejudicado, o mosquito beneficiado. Que relação ecológica? Você vai para parasitismo. O objetivo do mosquito não é nos matar. Óbvio que ele pode transmitir um micro-organismo que causa uma doença severa e nos matar, mas o objetivo não era esse. Na predação, matar e comer um ser de uma espécie diferente. Então você tem esses hábitos predatórios, principalmente grandes predadores de topo de cadeia, como a onça pintada nos ambientes aqui naturais no nosso país. Um grande predador de topo de cadeia, lobo-guará, grande predador de topo de cadeia. Esses predadores de topo de cadeia, eles são importantes por regular a população desses outros consumidores e evitar, obviamente, que eles consumam demais esses produtores e acabem desequilibrando os ambientes naturais. Então, esse era o meu foco aqui nesse tópico ecologia. Fui focado e direcionado para não perder, investir muito aí, estressar muito, fazer você gastar muito ATP nessa reta final aí para Enem. Biologia celular / genética. Ano passado tivemos uma questão de genética na prova, a aplicação na sua primeira versão, que trazia uma leitura sobre dominância e recessividade. Ele falava no texto que faltava uma determinada enzima lisossômica, que o casal, os pais eram normais, mas tiveram um primeiro filho que apresentava ausência da enzima. Então, pais normais, primeiro filho afetado, você já pensa numa herança autossômica, recessiva, que é extremamente comum na primeira lei de Mendel, quando vocês fizeram os seus estudos genéticos. O meu tópico aqui, eu fui para genética molecular. Eu fui para você pensar em tipagem sanguínea. E eu fui um pouquinho avançado aí na segunda lei de Mendel, ou segregação independente, para você brincar com a posição dos genes no cromossomo. Então vem para cá tudo. Quando nós olhamos para o DNA lá em cima e para o cromossomo, então a gente tem essa relação. Os cromossomos são as estruturas físicas ali. É o grau máximo de espiralização daquela cromatina, que era o DNA associado às histonas. O Enem não é da decoreba, o Enem é da relação e do pensar. Então, aquele esqueminha universal, DNA originando DNA. Para que serve isso? O Enem questiona você. Para que serve a duplicação do DNA? Ah, só acho para o DNA fazer cópia. Excelente. Por que o DNA faz cópia? Porque a célula vai entrar num processo maravilhoso de divisão. Então, antes dessas células se dividirem, ocorre a duplicação do DNA. É um processo semi-conservativo, ou seja, conserva a metade. Esse processo é importante? Sim, porque a partir dessa duplicação, as células produzem uma quantidade maior desse DNA, né? Duplicaram, para depois dividir e formar células com o mesmo conteúdo de DNA se for uma divisão mitótica. Se for uma divisão meiótica, teremos a metade. Então a duplicação é essencial. Tinha lá um período de interfase na biologia celular. A interfase é o período que antecede a divisão. G1, S e G2. Durante a fase S, duplica-se DNA.
G1 e G2, a gente tem essa síntese de proteína. E para ter síntese de proteína, você precisa de transcrição e de tradução. Então, transcrição, o DNA serve de molde. O DNA tem duas fitas, uma delas vai ser encaixada lá, RNA polimerase, ou polimerase do RNA. Uma das fitas serve de molde, produziu uma RNA mensageira. Nos eucariotos, esse pré-RNA mensageiro, lembra, tem introns e exons. A galera que fez o FPR aqui no Paraná tá ligada. Intron e exon. Retira os introns, ficaram só o exon, exons, que são as sequências expressas. Esse fenômeno a gente chama de splice. E aí o RNA funcional vai para o citoplasma nas células eucarióticas. Encontra os ribossomos. E aí você tem ribossomo, você tem RNA mensageiro. No RNA mensageiro existem 3 letrinhas chamadas de códon. E aí o códon orienta o respectivo aminoácido na proteína, com exceção de 3 códons, o AA, o AG e o GA, que indicam fim, que indicam término, final da síntese de proteínas. O nosso código genético é universal e ele demonstra uma ancestralidade muito maravilhosa entre os seres vivos. E código genético nada mais é que a relação do códon e o seu respectivo aminoácido. Então, 3 letrinhas lá no nosso RNA mensageiro, chamamos de códon. 3 letrinhas no RNA transportador, anticódon, e o RNA transportador transporta um aminoácido. E aí você vê a síntese dessa proteína. Então não esquece disso. Por favor, olha o esqueminha ali, ó. Códon, 3 letrinhas do RNA mensageiro e orienta um aminoácido. Geralmente nós temos lá tabelinha com os famosos 20 aminoácidos. Alguns desses aminoácidos, eles são chamados de essenciais, ou seja, nós não produzimos, então nós temos que buscar via alimentação. A prova pode falar que o conjunto de aminoácidos forma uma proteína, excelente. Ou a prova pode pensar diferente, associar com a fisiologia, saúde. Você estava fazendo uma refeição, daí você comeu ovos, você comeu carnes, e esses alimentos são ricos em proteínas. E aí você estava digerindo isso. E quando você digere essas proteínas, você libera os aminoácidos, as suas células no seu intestino, óbvio, absorveu, mandou para a corrente sanguínea, isso vai ser distribuído, chegar nas nossas células e as nossas células irão usar para montar as nossas proteínas. Então, por favor, pense de um modelo total para não perder questãozinha domingo. Embaixo eu coloquei ali, ó, teste de DNA. Eu coloquei terapia gênico e transgênicos. Para que serve isso? Assim como eu te perguntei, para que serve a duplicação? Para que serve? Teste de DNA para reconhecimento de paternidade, reconhecimentos de cenas de crimes aí tipo CSI, que eu sei que muitos são fãs. Esse teste, ele significa um grande avanço nesse nosso reconhecimento. Cada um de nós tem umas sequências repetitivas de letrinhas lá, as VNTRs. E aí aparece aqueles testezinhos para você encaixando as barrinhas, pegar o filhinho e ver se aquelas barrinhas encaixam na dos pais, para dizer, opa, temos uma identidade genética para esses indivíduos. Quando nós olhamos para terapia gênica, transplante de gene, então para que serve? Substituir genes. Ah, o indivíduo não está produzindo suficientemente insulina, proteína importante para reduzir glicose na corrente sanguínea. E se a gente pegar um gene saudável e colocar um vírus e fazer esse vírus entregar esse gene lá nas células beta do pâncreas, que são as células responsáveis pela produção da insulina? A ciência fez isso e começou a ver resultados positivos. Então a isso eu chamo de terapia gênica, a transferência de genes, substituição de genes que não estavam funcionando adequadamente para genes funcionais. Então cuidado, que o Enem vai perguntar para você. Ele vai te dar uma situação e você vai ser o Dr. House para identificar qual técnica você vai ter que utilizar, ok? Aposto na terapia gênica. O que é um transgênico? É um organismo que recebeu o gene de uma outra espécie. Então, vamos produzir arroz enriquecido com ferro. Pegamos um gene que existem bactérias para absorção de ferro, colocamos na plantinha de arroz e agora a plantinha de arroz cresce ali e absorve mais ferro. Uau, legal! Se eu alimentar essa população com arroz rico em ferro, eu diminuo a chance de anemias, por exemplo, ferroprivas.
Se eu tenho uma alimentação de algum transgênico rico que absorva cálcio em grande quantidade, uau, diminui chances de raquitismo, por exemplo, na infância. Claro, o raquitismo está associado com a falta da vitamina D, a falta da vitamina D dificulta a absorção de cálcio no intestino, mas também pessoas podem ter uma alimentação pobre, porque geralmente vem de alimentos de origem animal, a maior quantidade desses sais de cálcio. Então, cuidado que o Enem te põe numa situação para você resolver. Então, esses transgênicos são organismos que receberam genes de uma outra espécie. Aí entra nessa nomenclatura. Se eu substituir um gene natural por outro, opa, terapia gênica. Se eu quero reconhecer, teste de DNA. Não coloquei aqui, mas eu quero fazer com células geneticamente ali vieram retiradas das células embrionárias, se multiplicam, formam muitas células iguaizinhas, e eu quero transplantar para um lugar lá para reproduzir tecidos lá, ou para produzir novas células do coração, as famosas células tronco embrionárias. Então a gente tem essas técnicas dentro da biotecnologia. Então muito cuidado. Aglutinação, encontro do antígeno anticorpo. Para que serve? Para quê? Gente, aquele testezão maravilhoso para a gente identificar quais são os tipos sanguíneos. Então, pegar uma gotinha de sangue, furar o dedinho, beleza? Colocar uma lâmina lá, uma estrutura de vidro aqui. Coloquei uma gotinha de sangue aqui. Coloquei uma gotinha de sangue aqui. Coloquei outra gotinha de sangue aqui. O Enem fala para você que lá no colégio tem uma gotinha de um soro, chamado de anti-A. Esse soro anti-A foi jogado aqui. Jogou uma gotinha de soro anti-B. Esperamos um tempinho. De repente, ocorreu a aglutinação aqui. Começou a ficar tudo grumento ali. E na outra, não. Então, aglutinou na presença do anti-A. Qual é o tipo sanguíneo desse indivíduo? Aglutinou com o anti-A, não aglutinou com o anti-B, esse indivíduo obrigatoriamente é do grupo sanguíneo A de amor. Lá nas hemácias desse indivíduo existe um piercezinho aqui que é o aglutinogênio A. O anticorpo parece um Y e liga aqui, liga aqui, e aí as hemácias ficam todas aglutinadas, tipo reunidinhas ali. E a gente consegue ver, olha essa marquinha. Então, a aglutinação é essa relação intensa do antígeno encontrando esse anticorpo, uma glicoproteína, glicolipídios, na membrana das hemácias. Então, essa reação é importante para a gente identificar esses tipos sanguíneos e aí, óbvio, ver aquela ideia de transfusão sanguínea. Quem é A doa recebe de A, quem é B doa recebe de B, quem é B doa recebe de AB, quem é O doa recebe de O. O O é o doador universal, porque não existem aglutinogênios ali para esses tipos para essas variedades do tipo sanguíneo na membrana das hemácias. O tipo sanguíneo AB é o receptor universal, porque não existem aglutininas ou anticorpos lá no plasma. Então, cuidado que essa relação aqui é essencial para você manjar dessa transfusão sanguínea. Cuidado, eu sei que vocês lembram dessas relações, mas muita paciência na hora da prova. Se eu olhar para DNA mitocondrial, se aparecer um heredograma e a prova falar em determinadas doenças que são transmitidas pelo DNA das mitocôndrias. Então você tem aqui indivíduos no heredograma, esse diagrama. Você vai associar, a não ser que o Enem te mostre um artigo diferente, que já foram observados, mas você vai associar o DNA mitocondrial com uma herança materna. Então a mitocôndria que estava aqui na mamãe, ela existe lá na membrana do ovócito secundário, e aí o ovócito secundário foi fecundado pelo espermatozoide, e as mitocôndrias de herança materna foram transmitidas aqui para esses descendentes. Então, se eu pegar e fizer um teste de DNA de reconhecimento desse indivíduo, com o DNA mitocondrial, ele vai bater com o DNA da mamãe. Então, se existirem genes ali para determinadas doenças genéticas, a gente vai ver essa transmissão dessa célula materna, ovócito secundário, com as mitocôndrias lá no seu interior. Então, cuidado com essa relação e essa lembrança também.
O de hibridismo aqui eu avancei um pouco. Aqui eu capotei pro Enem no domingo. 9331. Proporção fenotípica da segunda lei de Mendel. Mas o Enem faz o caminho contrário. Ele te dá o texto e ele te dá o resultado. Um estudante de biologia, cruzando determinadas características, observou um resultado 9331. 9 em 16, 3 em 16, 3 em 16, 1 em 16. Qual foi o cruzamento que esse estudante realizou? Então ele cruzou umas ervilhas lá, pegando as ideias mendelianas, de híbridas, ou seja, duplo heterozigóticas, ou seja, heterozigóticas para duas características. Então, azão, azinho, para determinar a cor da ervilha. Bezão, bezinho, a forma. Então, amarela é dominante sobre verde, lisa sobre rugosa. Então, no de hibridismo, a gente vai analisar duas ou mais características, só que, segundo Mendel, cada característica está em um par de cromossomos. O que Thomas Hunt Morgan fez? Puf! Capotou a genética e falou, opa, não é bem assim. Você pode ter mais de um gene no cromossomo. Mas se aparecer 9331, você vai ter um pensamento mendeliano. Pode ser casos de interação gênica lá, como os genes complementares nas cristas dos galináceos, mas caminha muito fortemente para dihibridismo. Essa palavrinha aqui, você lembrar da parte teórica de heterozigótico para os dois pares. Então esse era o meu foco em biologia celular e genética para você fazer a lembrança e brilhar no domingão. Saúde e doenças. Os referidos sistemas. É muito tranquilo, geralmente, quando aparece digestão, ou circulação, ou respiração no Exame Nacional do Ensino Médio. Sei que você tem uma ritmicidade de ensino muito grande, de estudo muito grande. Eu foquei aqui em palavrinhas aí que estão no auge nos últimos anos, ok? Por que, Sócio? Soro e vacina. Nas últimas edições do Enem a gente não teve, apesar de estar no meio de uma pandemia. O soro para tratar pacientes com Covid-19. Então, o soro consiste em anticorpos que as pessoas produziram. E o soro é uma imunização passiva, porque o cidadão recebe os anticorpos prontos. É utilizado para tratamento de pessoas. Então, pacientes que tiveram Covid grave, eles serviram como voluntários para doar o sangue. Desse sangue foi filtrado plasma, parte líquida, filtrado mais e retirado os anticorpos específicos. E doados para pessoas que estavam em casos muito graves de Covid. E aí eles começaram a diminuir esses quadros graves. Então a gente transferiu os anticorpos prontinhos, impediu o vírus de entrar na célula, fazer o seu ciclo. O anticorpo, não esquece, parece um Y, prende na superfície do vírus, ou de células, ou de micro-organismos estranhos, como bactérias, protozoários, e impede eles de entrar na célula hospedeira. Então essa é a pegada do Enem, ok? Não é muito a decoreba, mas o soro serve para tratar e a vacina serve para prevenir. O que a vacina faz no nosso corpinho? A vacina vai moldando o nosso sistema imune para ele ter uma resposta. Para ele desenvolver a produção de anticorpos, que são ou imunoglobulinas, proteínas de defesa, e também células de memória, derivadas lá dos linfócitos. Para que quando alguém espirrar em nós, e o micro-organismo chegar até nós, aí ele tentar entrar, nosso organismo já entra em alerta e fala, caraca, esse ser já passou por aqui. E aí, os anticorpos tentar bloquear ele, as células de memória proliferar, mandar sinalização e impedir avanços para casos graves e mortes das doenças. Então, por favor, se você não se vacinou, mantenha a sua vacinação em dia, mantenha uma informação adequada para as pessoas, que as vacinas, sim, elas salvam vidas. São raras as situações que as pessoas não podem fazer uso da vacina, e óbvio, vai ser respeitado esse pensamento em relação ao uso dessa substância, mas elas são essenciais e elas mudaram o curso da história da humanidade em relação à prevenção de doenças. Então a gente tem essa preocupação em relação à saúde e doenças. Os antibióticos se aprova citar, os antirretrovirais se aprova citar. Medicamentos para fazer o quê? Tratamento.
Óbvio, quando você está tratando uma doença, você diminui a chance de produção desses micro-organismos e também você afeta a capacidade de contaminação, de transmissão para as pessoas. Só que mesmo durante esse tratamento você pode continuar essa transmissão. Os antibióticos são medicamentos direcionados para combater bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Geralmente o antibiótico pode afetar a duplicação do DNA. O antibiótico pode afetar a transcrição, a tradução, para a produção de proteínas ou substâncias que compõem a parede celular bacteriana. A célula bacteriana fica meio fraquinha e o nosso sistema de defesa, os nossos glóbulos brancos, os macrófagos, os glóbulos brancos, neutrófilos, principalmente fazendo fagocitose. Agora, os macrófagos, que estão no tecido conjuntivo, que vieram dos monócitos sanguíneos, adoro biologia, fagocitando, neutralizando, apresentando os antígenos para defender o nosso organismo. Então, o antibiótico é um medicamento que vai afetar a vida da proteína, a vida da bactéria, na síntese de proteínas ou na duplicação. Isso dá chance para as nossas células de defesa chegar lá e dar um pau e eliminar. Lembre de bacterioses que são ISTs, como a sífilis, como a gonorreia. Elas são ISTs e tiveram crescimentos consideráveis nos últimos anos. É óbvio que nós tivemos pandemia aí de Covid-19, mas outras doenças sempre mantiveram-se no radar, como o H1N1, gripe, como tuberculose, tosse, vacina BCG para prevenção, aquela que dá uma marquinha no braço, tétano, coqueluche, são doenças causadas por bactérias que também nós temos vacina para prevenção e antibióticos para execução de tratamento. Mas se a prova trouxer um nomezinho mais estranho, antirretroviral. Tem um grupo de vírus chamados de retrovírus. E esses vírus, eles têm transcriptase reversa. Então, você fez teste para Covid-19, tinha um teste chamado RT-PCR. RT é de transcriptase reversa. Porque o vírus causador da Covid é um vírus de RNA. E a gente usa artificialmente a transcriptase reversa para pegar esse RNA e montar um DNA. E aí fazer a PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. É fazer cópia, mais cópia, mais cópia, amplificar, aumentar a quantidade de DNA, por exemplo, fazer testes de DNA. Para fazer um teste de reconhecimento. Então a gente tem uma sequência específica do vírus causador da Covid, uma sequência específica do vírus causador da AIDS, sequência específica do vírus causador da gripe. E aí a gente pode fazer esse reconhecimento. Mas a PCR serve para amplificar. Agora, o antirretroviral, ele é um medicamento que vai conter o avanço de retrovírus, como o HIV, que é o vírus associado à síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS. Então, os medicamentos antirretrovirais, eles vão atuar tentando impedir que o vírus HIV entre nos linfócitos TCD4, que o vírus consiga usar a transcriptase reversa e pegar o RNA e montar o DNA, que esse DNA impede de ligar o DNA do núcleo lá formando o provírus. Então ele vai, antirretroviral, atuar em várias ações para impedir a formação de novos vírus e para impedir também, obviamente, a destruição dos linfócitos, que são células importantes para avisar o nosso sistema imunológico. Então a AIDS, o HPV, também são infecções sexualmente transmissíveis, só que aqui causadas por vírus. Então tomem cuidado. O uso de preservativos, seja camisinha masculina ou preservativo feminino, eles são métodos contraceptivos ou anticoncepcionais e são os únicos que previnem doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente vai ter essa referência. Ok? Teremos essa lembrança e esse pensamento. O nome infecção, porque geralmente na doença as pessoas pensam sempre no sinal, no sintoma, e mesmo sem eu ter um sinal, um sintoma, eu posso transmitir. Então o nome infecção sexualmente transmissível mais adequado, porque a gente pode fazer essa transmissão mesmo durante tratamento dessas doenças. Então, por favor, cuidado. Coloquei outras formas de transmissão de doenças aqui. Mosquitos transmissores de filariose, que é uma doença causada por um verme nematóide. Malária, causada por um protozoário. Os picos irregulares de febre,
doença tropical que avança, infelizmente, nos países. População próxima às regiões de floresta, desmatamento, maior contato humanos ali, mosquitinho picando e transmitindo. Leishmaniose, visceral e Chagas, protozoário também que causa, mas o mosquitinho pica, faz a transmissão, causa feridas bravas na úlcera de Bauru ou lesões em órgãos internos. Dengue, uma virose mais famosa que pode causar situações muito graves para os portadores. Febre amarela também. E a febre amarela tem campanhas de vacinação. Então teremos vacina para a prevenção de febre amarela, mas evitar criadores de mosquito, lixo, combate ao mosquitinho. A gente reduz a transmissão dessa tal de dengue, febre amarela e todas essas doenças. Então o Enem vai pedir para você resolver um problema. Ele vai falar que combate ao mosquito vai reduzir uma doença. Eliminar mosquito vai transmitir uma doença. Uso preservativo vai diminuir uma doença. Então cuidado. Água e alimentos contaminados, ascaridíase, os ovinhos de Ascaris lumbricoides, que é um nematóide. O andar descalço, eu não escrevi aqui, mas contato com a larva do solo, e aí perfurou, corrente sanguínea, passa para o coração e pulmão, a ancilostomose, doença do Jeca Tatu, muito representada. Cólera, doença bacteriana, água ingestão, alteração no funcionamento intestinal. Não tem uma absorção adequada de água, sais, fezes diarreicas e uma desidratação severa que pode comprometer a nossa sobrevivência. Também rotavírus nessa condição de promover desidratação. Cuidado com a palavrinha desidratação. Tinha um hormônio chamado ADH, ou antidiurético, produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise, que estimula a reabsorção de água e diminui, obviamente, a formação de urina. Então, em situações de desidratação, a gente pode perder muita água, muitos sais minerais, isso variar a pressão arterial e promover vários prejuízos no sistema circulatório como um todo. Então, esse era o foco aqui de saúde e doenças, e eu quero adaptações pensando em botânicas ou em evolução, com algumas palavrinhas legais aqui, para a gente encerrar esse bloco, eu não tomar muito tempo de vocês. E eu sei que você está excelentemente preparado. Confia. De agora em diante, confiança. Nessas 48, 72 horas, muita confiança para fazer uma excelente prova. Adaptações. Se nós falarmos em evidências da evolução, ancestralidade comum, pensei em Charles Darwin. Perfeito, perfeito, perfeito. Seleção natural. Perfeito. Pensei em Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, tá? Mas o Enem vai te pôr numa situação. Ele vai falar, numa situação, órgãos chamados de análogos. Você lembra que tem uma mesma função ou finalidade, mas origens diferentes. Então a asa dos morcegos e as asas dos insetos são análogos. São estruturas que têm uma mesma origem, mas não representam uma ancestralidade comum. O Enem pode perguntar, por que isso? Aí o meio, o ambiente é um agente seletivo. E esse ambiente atuou, obviamente, selecionando indivíduos que apresentavam essa adaptação. A adaptação é uma característica que vai garantir, obviamente, sobrevivência para um ambiente. Aqueles indivíduos que sobrevivem por mais tempo têm mais chance de deixar descendentes. E aí Charles Darwin vem com descendência com modificações. Descendência com modificações. Os filhos dos filhos dos filhos, carregando pequenas mudanças ou pequenas diferenças na população. Então, para a existência da seleção natural, para ela ocorrer, eu preciso olhar para a população e eu ver diferenças da população. Ver diferenças. Se eu expor todos os humanos do planeta a um vírus da gripe, todos vão pegar gripe? Não. Todos vão morrer de gripe? Não. Alguns vão? Sim. Ah, mas eu tenho como prevenir isso? Óbvio, com vacina. E eu não vou deixar a minha espécie aí sofrendo a ação direta do vírus, né, gente? Então, a prova pode pegar essas ideias e aplicar. Então, eu preciso que vocês apliquem. Não precisa fazer a decoreba, tal. É pensar e resolver o que está lá no enunciado. A homologia. Os tetrápodos. Anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Pegou a minha sequência aqui, ó. Peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero.
Quando nós olhamos para um cladograma, um diagrama que demonstra representação de parentesco entre esses seres. Na homologia, eu tenho órgãos que são chamados de homólogos, que têm a mesma origem ou que demonstram uma ancestralidade comum e que podem ou não ter funções iguais ou diferentes. Há o membro superior humano e a nadadeira da baleia e a asa do morcego. Então elas demonstram uma ancestralidade comum, ok? Isso é importante porque, a partir desse ancestral, nós tivemos aquela irradiação adaptativa. Humanos, morcegos, ok? Baleias. Irradiação adaptativa. A capacidade de espalhar a partir de uma população ancestral, com o passar desse tempo. Marquei aqui uma coisa maravilhosa. A adaptação dos peixes ao ambiente de salinidade. O Enem vai nas pegadas de adaptação e não aparece faz tempo. E aí você já pensa em osmose também aqui na Biocel. Se o peixe vive no ambiente de água salgada, peixes ósseos em ambientes de água salgada têm uma capacidade de ingerir a água e aí produzir uma urina extremamente concentrada para jogar esses sais para fora. As brânquias, inclusive, auxiliam a eliminação de sais. Então, eles meio que purificam essa água. Já o tubarão tem um processo maravilhoso, tubarão é um peixe cartilaginoso, chamado de uremia fisiológica. Ele produz uma grande quantidade de ureia, libera no sangue e nos líquidos corporais. E o tubarão fica na mesma concentração que o ambiente, às vezes até mais concentrado. Se ele ficar mais concentrado, ele vai roubar a água do mar. Imagina a concentração. Mas se ele ficar em mesma concentração, ele já não perde nem ganha. Então já está no lucro ali. Porque o ambiente de água salgada, né, gente, tenderia a roubar a água das células desses seres. E aí isso ia comprometer a sobrevivência deles. E aí o tuba, quando mata e come estraçalha presa, ele retira a água desses alimentos. E o tuba vive numa boa. Agora, se eu pegar espécies da água doce, peixes ósseos, por exemplo, é meio de água doce. Cara, água do riozinho é água doce. O peixe, em contato com esse ambiente aquático, principalmente nas brânquias ou guelras, tem o sangue lá, vasos, a água passa e facilmente a água vai para esse vaso sanguíneo. E os peixes vão ganhando muita água. E aí ele podia ganhar muita água, se elas aumentar de volume, estourar. Para evitar isso, eles produzem muita urina. E essa urina é diluída. Os peixes ósseos na água salgada produzem pouca urina e muito concentrada. Já na água doce, eles produzem muita urina e bem pouco concentrada. Tanto que as brânquias conseguem absorver sais no meio, porque mesmo liberando pouquinhos sais, eles acabam perdendo para o ambiente. Então são adaptações maravilhosas e importantes. Circulação dupla, uma adaptação muito importante. Anfíbios, répteis, aves, mamíferos, para mandar sangue para pulmão e restante do corpo. Sangue para pulmão e restante do corpo. Mas para que sangue vai para o pulmão? Troca gasosa. Anfíbios, répteis, aves, mamíferos são tetrápodos. Tem 4 apêndices para sustentação no ambiente, tem pulmão como um órgão respiratório para a oxigenação desse sangue. Outra adaptação da hora, endotermia, aves e mamíferos. Vamos comer bastante? Vamos. Vamos respirar bastante? Vamos. E comer, respirar, comer e respirar. Aves e mamíferos. Parte disso tudo, comendo e respirando, a gente vai perder calor para o ambiente. A gente vai gerar um calor interno. Somos endotérmicos. Temperatura entre 35 e 37 graus. Independente das condições ambientais, mantemos essa temperatura. Só que tem um custo energético alto. Então, bora. Adaptações como pelos, como penas, camadinha de gordura e ficar arrepiado. Nosso hipotálamo perceber temperatura baixa, pelinhos eriçados, vasos sanguíneos vão ficar mais profundos, o sangue vai circular mais internamente, então adaptações para manter a temperatura corporal. Adaptações, metamorfose, muitos insetos, holometábulos, hemimetábulos, lagartas lá nos insetos, holometábulos que não consomem ou não competem com os mesmos alimentos que os adultos, larvas, seres muito pequenininhos aqui em espécies que são parasitas. Então a tênia ela não entra no nosso corpinho daquele tamanho, mas tem a larvinha cisticerco na carne. Mosquito pica, introduz uma larvinha pequena, então esses seres são microscópicos pequenos.
Muitos animais produzem substâncias anestésicas anticoagulantes, como os parasitas externos, sanguessugas, piolhos, mosquitos, que são insetos, piolho, mosquito, inseto, que sugam esse sangue, que são animaizinhos hematófagos. Tem essas substâncias aqui para a gente não perceber, para não parar o processo de coagulação. Aí no teu sanguinho tem as hemácias, que transportam oxigênio, tem os leucócitos que defendem, e tem as plaquetas, que são fragmentos celulares importantes para coagular o sangue. Então, levei uma picada de mosquitinho, fez um furinho, tá saindo sangue. Tem que acontecer a cascata de coagulação para evitar uma hemorragia. E aí, cálcio é importante para isso. Vitamina K é importante para a coagulação. Mas o mosquito é malandrão. Ele produz um anticoagulante e vai tentar dar um migué. E vai fazer com que o sangue fique fluindo para ele, para alimentar ele, mosquito, e prejudicar nós momentaneamente. Adaptações de plantas. Musgos são exemplos de vegetais rasteirinhos. O gametófita dominante sobre o esporófita. Não tem vaso condutor de seiva, mas tem ali uma certa associação com ambientes úmidos e sombreados. São criptógamos, dependem de água para fecundação, assim como as pteridófitas. Só que as pteridófitas são traqueófitas, ou seja, vasculares. Então, uma adaptação legal. Presença de vasos condutores de seiva, uma dispersão mais eficaz e eficiente desses conteúdos de seiva. Isso facilita o crescimento de órgãos e desenvolvimento das plantas. Gimnospermas e angiospermas também são traqueófitas, e muitas vezes de maior parte e maior quantidade de espécies. Aí você tem estróbilos, e do estróbilo saiu o grão de pólen. Você tem flor nas angiospermas, e daí saiu o grão de pólen. E o grão de pólen trouxe a independência de água para fecundação. Aparece primeirinho aqui nas gimnospermas, mas as angios também têm, e elas surgem depois. Fruto, protegendo a semente, a própria semente protegendo o embriãozinho com reservas nutritivas no interior para garantir essa dispersão e o desenvolvimento deles. Tecidos vegetais que, lá nas raízes, por exemplo, armazenam amido. Então, raízes tuberosas como mandioca, cenoura, tem uma grande reserva de nutriente. Aquilo é importante para a planta. Nós humanos vimos aquilo, a gente foi lá e roubou da plantinha aquilo. Mas para a planta é essencial, porque se tiver um período que não tem muita luminosidade, temperaturas altas em determinadas estações do ano, ela consome aquela reserva. Que reserva tem lá? Amido. O amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. E aí ela quebra, libera glicose, ou mesmo sacarose, enfim, vai mudando. E aí dispersa. O floema conduz a seiva orgânica. Se um pulgão suga a seiva da planta, perfura e vai roubando essa seiva, o pulgão é um parasita, ele introduz o aparelho bucal lá no floema, roubando essa água e a seiva orgânica. O xilema ou lenho conduz a seiva bruta para cima, raiz, caule, folha. Lá nas folhas, muita transpiração, nos estômagos, perda de água na forma de vapor, e aí você vê uma condução eficaz. Nas plantas de região de alagamentos, como manguezais, você tem raízes respiratórias e raízes escora ou suporte. Então essas raízes escoras e suporte, elas são essenciais para manter essa planta, suporte ou escora, em lugares lodosos, ou plantas que crescem ali, não tem uma sustentação adequada, desculpem, a respiratória para subida da coluna de água, maré, pontinhos para cima, para garantir trocas gasosas. Nas plantas também, adaptações que foram importantes, óbvio, relações de polinização, transporte de grão de pólen, tipo entomofilia, os insetos transportam. Do vento, anemofilia, em gímenos e anjos. Geralmente teve mais agente polinizador aí, porque as flores, elas produzem néctar, substâncias para atração, e isso é bem comum nas anjos. O fruto é uma estrutura gostosinha, os animais conseguem consumir, dispersar a semente, então isso contribuiu com a dispersão de angiospermas. Então eu sempre quero que você abra sua mente para esses grupos, para adaptações. Todas as informações
estão aí nesse telencéfalo altamente desenvolvido. Então eu confio demais em vocês. Eu espero ter ajudado, passado por essas áreas maravilhosas da biologia. É óbvio que a gente pode ficar aqui um dia, 24 horas ou mais tempo falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, mas eu não queria tomar tanto tempo de vocês e eu espero ter ajudado para que domingo você faça a melhor prova da sua existência e que seja a última aí nessa sua maratona, no sentido conseguir a sua vaga para a universidade, tá bom? Foi um prazer inenarrável sempre trabalhar com vocês ou chegar até vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva o mais rápido possível. Respondo também as suas dúvidas. Abração e bom estudo para todos vocês e excelente Enem 2022 para todos vocês.